Olá pessoal, eu sou o engenheiro Ângelo Giuseppe. Convido vocês a viajarmos neste vasto universo da eletricidade, onde vou ajudá-los a, numa linguagem fácil, entender e tirar dúvidas mais comuns de muitos profissionais sobre equipamentos e seus aspectos técnicos, programação, instalação, comissionamento e muito mais. Portanto, aperte os cintos e embarque comigo na Elétrica Sem Choque. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de relés de proteção secundária mais utilizados em cabines primárias de média tensão. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Neste vídeo, apresentaremos o relé RPE 7104T, um relé simples, completo e de grande aplicação em diversas instalações. Inicialmente, vamos conhecer um pouco sobre o relé RPE 7104T antes de iniciarmos a sua programação. Este relé é uma extensão do relé RPE 7104, ou seja, além de atender a todas as funções do relé RPE 7104, possui outras funções de proteção adicionais, as quais serão apresentadas ao longo deste vídeo. Quais são as funções de proteção do relé? As funções de proteção do relé, o RPE 7104T, podem ser divididas em proteções de corrente e proteção por tensão. As proteções por corrente, conforme a tabela ANSI, são 50-51 sobre a corrente instantânea e temporizada de fase e 50-51N sobre a corrente instantânea e temporizada de neutro. Os passo a passo da programação do relé RPE 7104T quanto às proteções de corrente segue os mesmos procedimentos e pode ser visto no vídeo do relé RPE 7104, no link deixado neste vídeo. Neste vídeo, focaremos os passo a passo da programação do relé RPE 7104T quanto às proteções por tensão, conforme tabela ANSI, 59 sobre a tensão e 27 subtensão. O relé RPE 7104T possui outras funções de proteção complementares que não são objeto deste vídeo. Conforme tabela ANSI, são elas: 47, proteção sequência de fase, 74, proteção do circuito da bobina e 81, proteção de sub e sobrefrequência. Agora vamos conhecer o frontal do relé RPE 7104. Inicialmente temos uma tampa em policarbonato com dispositivo para lacre, o que impede o acesso às teclas de programação, e é um requisito muitas vezes exigido pelas concessionárias. Temos um display que indica a corrente medida das fases e do neutro, e os parâmetros a serem ajustados durante a programação. Temos duas linhas de LEDs para indicação das fases e neutro, correspondentes aos valores que estão sendo mostrados no display, sendo a primeira linha a fase ou o neutro medido, e na segunda linha, a fase ou o neutro com defeito, TRIP. Temos no frontal desenhadas duas curvas, sendo uma curva vermelha, que representa a proteção de fase, e uma curva verde, que representa a proteção de neutro. E em cada curva existem LEDs referentes às proteções por corrente, nos pontos principais das mesmas, e na parte superior do relé temos uma linha de LEDs. Esses dois conjuntos de LEDs mostrados possuem a função de sinalizar a atuação e especificar o parâmetro que está sendo programado e mostrado no display. Por fim, temos 5 teclas que se destinam à navegação, programação e reset do relé. A tecla P é responsável pelo acesso aos parâmetros de programação e a navegação entre eles. As teclas com as setas para cima e para baixo são utilizadas para o incremento e decremento dos valores dos parâmetros selecionados. A tecla E, ou tecla Enter, é responsável pela confirmação dos parâmetros de programação selecionados. Por fim, a tecla R, responsável pelo reset do relé quando da sua atuação, devendo ser acionada apenas após a verificação do defeito.
No frontal, temos também uma alavanca com indicação push. Através dela, sacamos o modo eletrônico e acessamos a parte interna do relé. Importante destacar que essa operação poderá ser feita a quente, ou seja, pode ser realizada sem a necessidade de desligar o relé ou mesmo desconectar nenhuma fiação ou cabeamento. Ao sacar o relé, os T6 serão curto-circuitados. Internamente ao relé, encontramos uma chave, conforme mostrado, composta por 4 cavaletes, identificados de 1 a 4. Na posição off, as funções correspondentes a cada cavalete, 1 a 4, estarão bloqueadas. Com a simples chave, podemos passar para a posição on, desbloqueando-os. A chave com seus 4 cavaletes identificados de 1 a 4 permite as condições on e off, sendo o cavalete de identificação 1 libera ou bloqueia a programação no frontal do relé. O cavalete de identificação 4 habilita ou bloqueia as proteções por tensão. Os cavaletes 1 e 4 desta chave nos permitirão realizar as parametrizações deste relé, bem como habilitar as proteções 27 e 59, subtensão e sobretensão, foco deste vídeo. A título de informação para este vídeo, temos as funções das posições 2 e 3 da chave. A 2 permite selecionar o range de parametrização do TC e 3 habilita ou desabilita o teste do triplo capacitivo, relé de bloqueio e falha do disjuntor. Como falamos no início, o relé URPS 7104 é um relé simples e bastante aplicado nas instalações de cabines primárias de média tensão. Sua programação é extremamente fácil e adaptada para aproximar-se ao máximo possível dos dados usualmente manuseados em campo por profissionais técnicos que trabalham com circuitos de proteção elétrica. Os procedimentos de programação para inserirmos cada valor de ajuste pode ser resumido em 3 passos, o que podemos chamar a partir de agora da regra dos 3 passos. Vamos a ela. Passo 1. Pressionamos a tecla P, na qual a sua navegação nos permitirá chegarmos ao parâmetro desejado, de forma a ajustarmos o valor definido no estudo de seletividade ou na OAP. Durante a navegação, LED nos guiarão e nos informarão em que parâmetros estamos. Uma vez o LED aceso no parâmetro desejado, passaremos para o passo 2. Pressionamos as teclas com as setas para cima e para baixo, de incremento e decremento, de forma a ajustarmos o valor visualizado do display ao valor definido pelo estudo de seletividade OAP. Feito isso, passaremos para o passo 3. Passo 3. Confirmamos o valor ajustado pressionando a tecla E. Toda vez que acionamos a tecla E, o relé armazena o valor ajustado e retorna a indicação de corrente no display, e se tem um tempo de aproximadamente 2 segundos para pressionar a tecla P e acessar o próximo parâmetro de programação. Aí está a regra dos 3 passos. Agora que já conhecemos o relé e o que precisamos ter em mãos, vem a pergunta: como fazer a programação? É importante destacar que a tecnologia do relé, o URPS 7104, permite a programação em local diferente da instalação. A programação do relé pode ser realizada em bancada e aplicada em campo com absoluta segurança operacional. E também é importante salientar que a alteração de parâmetro com o relé em serviço pode provocar a operação do mesmo. Recomenda-se bloquear o disjuntor antes de programar o relé. Vamos fazer um exercício de programação, caso prático de parametrização. De posse do relé e já conhecendo os passos para a programação, e de posse da OAP, contemplando os parâmetros que deveremos inserir no relé e liberada para execução. Importante: precisamos saber se o relé está ou não desbloqueado. Caso não esteja desbloqueado, precisaremos, para inserirmos o parâmetro, desbloqueá-lo, mudando na chave as posições dos cavaletes 1 e 4 de off para on, conforme o procedimento mostrado anteriormente. Agora sim, podemos ir para a programação do relé. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então vamos lá. Iniciaremos pela configuração das proteções por corrente.
parametrizações das proteções de sobrecorrente temporizada e instantânea de fase, 50 e 51, e proteções de sobrecorrente temporizada e instantânea de neutro, 50 e 51N. Para essas parametrizações, os passo a passo da programação do relé, o RPE 7104T, segue os mesmos procedimentos do relé URPE 7104 e, portanto, poderão ser visualizados no vídeo do relé URPE 7104, no link deixado neste vídeo. Concluídas as parametrizações das proteções por corrente 5051 e 5051N, conforme procedimentos apresentados no vídeo do relé URPE 7104, link deixado neste vídeo, iniciaremos as parametrizações das proteções por tensão, proteção de subtensão 27 e proteção de sobretensão 59. Para parametrizarmos e ativarmos as proteções por tensão, caso não tenha sido feito anteriormente, precisaremos desbloqueá-las alterando a posição da chave além do cavalete 1 ou do cavalete 4, passando da posição off para a posição on. Começaremos a configuração das proteções por tensão pelo ajuste do RTP. Alguém pode estar se perguntando o que é RTP? RTP é a relação do transformador de potencial. Nesse exemplo da OAP, o RTP não foi fornecido diretamente, portanto, precisaremos calcular. E como calcular? O RTP é obtido através da divisão entre a tensão nominal do primário do transformador de potencial pela tensão nominal do secundário do transformador de potencial, conforme mostra a imagem. Neste caso, a tensão nominal do primário do transformador de potencial é 13.800 volts e a tensão nominal do secundário do transformador de potencial é 115 volts. Dividindo 13.800 por 115, chegaremos aos 120. Portanto, para esse caso, a RTP é 120. Agora, estamos de posse da RTP. Então, vamos inserir este dado no relé. Primeiramente, pressionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED TP. Em seguida, pressionamos as teclas de navegação até o valor do RTP, neste caso calculado 120. E, por fim, pressionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado, portanto, valor inserido. Em seguida, faremos o ajuste do valor da proteção de sobretensão, 59, simbolizado no relé por V maior. Para isso, pressionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED V maior, símbolo que representa a sobretensão 59. Em seguida, pressionamos as teclas de navegação até o display apresentar o valor de 132,2 volts, conforme o AP. Pressionamos a tecla E para confirmar um valor ajustado, mais um ajuste inserido, vamos ao próximo. Nesta etapa, faremos o ajuste do valor do tempo de retardo, o delay, para a atuação da proteção de sobretensão 59, simbolizado no relé por V maior T. Para isso, pressionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED V maior T. Em seguida, pressionamos as teclas de navegação até o display apresentar o valor de 2 segundos, conforme o OAP. Pressionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado e seguimos para o próximo parâmetro. Nesta etapa, faremos o ajuste do valor da proteção de subtensão, 27, simbolizado no relé por V menor. Para isso, pressionamos a tecla P até acessar um parâmetro indicado pelo LED V menor. Em seguida, pressionamos as teclas de navegação até o display apresentar o valor de 97,75 volts, conforme o AP. Pressionamos a tecla E para confirmar o valor ajustado, mais um ajuste inserido, vamos ao próximo. Agora faremos o ajuste do valor do tempo de retardo, delay, para a atuação da proteção de subtensão 27, simbolizado no relé por V menor T. Para isso, pressionamos a tecla P até acessarmos o parâmetro indicado pelo LED V menor T. Em seguida, pressionamos as teclas de navegação até o display apresentar o valor de 2 segundos, conforme o AP. Pressionamos a tecla E para confirmarmos o valor ajustado. Assim, concluímos as parametrizações das proteções por corrente, proteção de sobrecorrente temporizada e instantânea, de fase e de neutro, conforme tabela ANSI 5051 e 5051N, e concluímos as parametrizações das proteções por tensão, proteção de sobretensão e proteção de subtensão,
conforme tabela ANSI 59 e 27. Todos de acordo com os valores de ajuste determinados pela Ordem de Ajuste de Proteção OAP. Programação do relé concluída. Opa, espera um pouco. Para finalizar a parametrização, é importante conferir se todos os parâmetros foram configurados corretamente no relé. E como fazer isso? Navegue por todos os parâmetros utilizando a tecla P e verifique no display os valores, se estão de acordo com a OAP. Caso haja alguma divergência, faça a correção utilizando os passos apresentados de configuração do relé. Outro ponto importante, já que evitaria o risco de acidentalmente ou um curioso poder vir alterar algum dos parâmetros ajustados, seria bloquear o relé. Fica aqui minha recomendação. Finalmente, temos a programação do relé concluída e a proposta desse vídeo de desmistificar mais um relé de proteção e permitir que um técnico da área possa fazer a sua programação sem a necessidade de ser um especialista, deixando os especialistas para os testes de validação de operação do relé.